Oi, Daniela, tudo bem? Tudo certo e contigo? Eu também vou bem. Eu já vou inaugurar o Dani, porque eu acho que o Dani foneticamente, ele é muito mais simpático, então eu já vou trazer o Dani para conversar. Sem dúvida. E te agradecer a tua disponibilidade, generosidade de estar aqui no Acontece Carreira, gravando com a gente, trazendo sua contribuição. Muito obrigado, tá? Sou eu quem agradece pelo convite, por esse papo, que a gente consiga criar aqui conexão, informação e, mais do que tudo, que seja divertido. Divertido, isso mesmo, Dani. E para quem está assistindo esta conversa, o Acontece Carreira ele é um projeto de pesquisa da Cornerstone Career, que tem aí como missão falar sobre carreiras e pesquisar essas mudanças de mercado, né, onde a cada ano a gente faz uma pesquisa onde começa conversando com executivos de recursos humanos para depois abrir uma pesquisa aí para ti, para você falar da tua carreira lá em julho. Hoje eu tenho o imenso prazer de estar com Daniela Santos, que é a diretora de capital humano da Simpress, onde, Dani, a gente tem tentado nessas conversas não tá no viés do certo ou errado, qual que é melhor, qual que é o pior, que eu acho que isto mais afasta do que aproxima a pesquisa, mas sim da gente falar dessas percepções deste mundo em supermutação que estamos e como é que a gente está olhando para este ponto que na curadoria vários parceiros de RH trouxeram que estão lidando com um mundo complexo onde temos dentro do mercado de trabalho 4 gerações simultâneas, pela extensão do que é hoje o mercado de trabalho pela não aposentadoria, a necessidade de se manter ativo diferente de outras gerações, e o mercado de trabalho trazendo gerações novas diferentes desse contexto. A partir daí, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é que, quando a gente começa a olhar esse ponto, parece que a questão da diferença é a primeira que surge, né, como tema protagônico, mas na curadoria nos pareceu que estas gerações hoje dentro do mercado de trabalho estão lidando com um tema comum, óbvio, que olhando de lugares e aproveitando eles de forma diferente, que é a questão do autocuidado, da saúde mental, enfim, a gente pode nomear isso de várias formas. Isso parece para vocês um tema protagônico para as gerações, não importa qual ela seja, ou não? E esse tema ainda não é um olhar comum para todas elas dentro da empresa, Dani? Olha, é um olhar comum a todas elas, e você trouxe um ponto, só para explanar isso de uma maneira muito peculiar, porque eu entendo que cada cultura tem aí seus mecanismos, né, para cuidar desse tema. Eu vou falar rapidamente do que é a Simpred, em que ecossistema eu estou para poder fazer esse link com o tema Muito bem. de saúde mental, e NR1 e tudo mais. A Simpred é uma empresa que tem 2.400 colaboradores. Em maioria, esses colaboradores ficam alocados nas instalações dos clientes, porque nós somos uma empresa de outsourcing, uma empresa que faz parte do grupo HP. Então, eu estou dizendo que essas pessoas, elas vivenciam a cultura do cliente, elas estão distantes do nosso escritório. São mais de 3.000 clientes e esse é o nosso desafio diário. Então, quando eu falo sobre essa questão de saúde mental, sobre cuidado, tem uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, capitaneada por recursos humanos, de cuidar da governança desse tema. Tem uma liderança que precisa estar muito conectada com esse assunto, e tem um colaborador que também precisa ter um olhar de autocuidado. Eu falo que esse tema é um tema 1 para 1. Por quê? Porque os colaboradores, assim, é uma questão de perspectiva, né? O que faz bem para a saúde mental de um não faz para a saúde mental do outro, e assim, né? Mais do que falar sobre colaboradores, eu estou falando sobre gestão de expectativas, porque cada pessoa pode ter uma diferente. Então, sim, o assunto permeia todas as gerações. E o que a gente está tentando fazer é colocar as pessoas que têm assuntos ou perspectivas comuns juntas.
para discutir o tema. Então, mais do que conectá-las por geração, a gente as conecta por temas comuns. Então, assim, quero discutir sobre o tema, sei lá, qualidade de vida, ou segurança psicológica, ou saúde física. Então, a gente tem tentado colocar essas pessoas para conversarem, né, naquilo que é um assunto que elas têm em comum. Então, tem Que legal. sido um pouco do caminho. E acho que a estratégia de colocar todo mundo para se relacionar me parece uma estratégia muito rica, mas ao mesmo tempo também apostando muito que existe uma segurança para se fazer isto, porque as diferenças vão emergir nessa troca, né? Sem dúvida. Como é que vocês estão enxergando de onde a empresa ganha na junção dessas gerações? Assim, é perceptivo isso? No que você acha que botar todo mundo para discutir o tema, seja ele qual for, ele é relevante para a cultura da companhia? Eu vou trazer. Tem um aspecto que é a experiência do colaborador, tem um aspecto que é a felicidade no trabalho, tem um aspecto que eu particularmente gosto, que é onde está o desafio, está a solução. Então, a gente está falando de conhecimento coletivo. Quando as pessoas se juntam, elas podem falar sobre essa temática, mas elas criam uma sinergia que também transborda para os desafios do negócio, da esteira. Então, quando elas estão ali reunidas, são muitas gerações, e elas estão cuidando de um assunto específico, quando elas saem, esse relacionamento ele perpetua. E isso faz sentido depois para a aceleração do negócio, para a experiência do colaborador, para a experiência do cliente. Então, os relacionamentos, eles são sempre um diferencial competitivo, a qualidade, relacionamentos de qualidade, são sempre um diferencial competitivo para que a gente consiga acelerar o negócio. Então, é nisso que eu acredito, que quando pessoas intencionalmente estão juntas para um assunto, quando esse assunto termina, o relacionamento continua, e isso é um diferencial competitivo para o negócio. É essa a minha grande aposta, sabe? Que uma boa comunicação é uma boa rede de relacionamento, muda o ponteiro do negócio quando a gente fala de NPS, porque quando as pessoas estão bem naquilo que é a experiência interna dela, ela cuida melhor do nosso cliente, e o cliente é o centro de tudo. Então, não são assuntos apartados. Quando eu estou falando de gente, eu estou falando de negócio. Então, é isso. E acho que você traz uma representação até pela tua carreira exatamente desta junção de gente e gestão caminharem muito próximos, né? Hoje, quando vocês olham para o quadro como um todo, esse indicador geracional, ele existe? Você consegue enxergar essas 4 gerações? Consigo. Consegue enxergar? Consigo. Uma base, né, muito composta pelas gerações mais novas, uma liderança muito composta, enfim, pela 4ª geração, e o que a gente tem que fazer aqui é encontrar as perspectivas comuns, seja de vida, seja de negócio, e aí comunicação vai ser um diferencial para isso tudo. Não é simples. Eu estou contando e parece que não tem nenhum nó nessa, né? E tem gargalo, um não consegue reconhecer o ponto de vista do outro. O que não pode faltar, eu acho que a cola entre tudo isso é respeito. Quando eu respeito o indivíduo, independente de que geração a gente está falando, eu consigo extrair o melhor dele. E é isso que a gente quer no fim do dia, né? Extrair o melhor das pessoas para que elas possam dar o seu melhor para a performance do negócio. Então, passa um pouco por isso. E eu estou falando aqui da junção dessas gerações dentro de um ambiente corporativo. E quando eu estou falando desse ambiente corporativo, ele precisa, sem dúvida nenhuma, ter segurança psicológica, mas a base disso tudo é comunicação. E isso inclui conversas difíceis, e isso inclui rituais, e isso inclui tratar adultos como adultos. Então, nessa esteira do geracional, né, diferente, eu estou trazendo para um contexto que é um contexto corporativo, é isso, a gente contrata, assim, a gente precisa, são papéis e responsabilidades combinados, e eu falo que a relação de trabalho é uma relação contratual. Se em algum momento uma das partes, ela não faz mais sentido, a gente precisa ser muito ágil também para interromper ciclos,
sabe? Claro. Isso tudo faz parte da governança, da saúde mental. Às vezes, o gestor tem dificuldade de desligar alguém, e isso não contribui para a questão da segurança, sabe? De várias esferas, várias camadas aqui, que levam para a segurança psicológica e para toda a parte de saúde mental. Eu gosto de fechar as conversas sempre fazendo um arremate de uma palavra protagônica. A gente não fechou ela, mas tem um lugar que você fala de uma coragem, que é isso, né? É viver o conflito dentro dele, entendendo que ele existe, entendendo que teremos visões diferentes mesmo, Sim. E que a riqueza se faz nesse lugar. E aí, te colocando na última pergunta, eu tenho provocado os RHs que eu não acho que está fácil ser RH neste momento, neste tema, porque não se tem ainda uma bala de prata ou um procedimento que a gente diga assim, isto aqui foi aplicado e o sucesso é total, né? Eu acho que a gente está numa fase de muita observação e muito teste, e que a gente vai, como todo processo de inovação, errar e aceitar, né? Sim. Mas a minha provocação, até para a gente conseguir buscar um campo de pesquisa e tentar entregar algo de volta à comunidade da RH, é por esses mundos diferentes que a gente está conversando. Aí da tua prática, Dani, o que vocês têm pensado que essa estratégia, ou que vocês têm acreditado ou testado, que pode ser um caminho para transformar estas diferenças em colaboração e inovação, já que é isto que o mercado diz buscar neste momento, e que eu entendo que a área de recursos humanos ela precisa apoiar o negócio em inovar, em co-construir, em ampliar. O que é uma prática que vocês estão apostando ou que vocês estão enxergando como um caminho para isso, Dani? Perfeito. Eu vou te falar de algumas, tá? Então, uma delas a gente chama de SimLab. É pegar o de melhor que a gente tem em todas essas gerações, sabe, aquelas pessoas que se ensinam entre si, criem um projeto, apresentem para a organização, que juntas vocês podem criar, que pode mudar o ponteiro do negócio, acelerar os resultados do negócio. E quinzenalmente a gente se reúne, essas pessoas apresentam propostas dos mais variados temas, tá? E aí tem um grupo de executivos, então eu faço parte desse grupo, que a gente vai votar, faz sentido? Precisa de tecnologia? Não. Precisa de investimento? Não. Então a gente vai, as pessoas vão ali nesse lugar de segurança para dar suas ideias, e invariavelmente a gente coloca essas ideias no ar. Então isso é muito bom, porque são as pessoas independentes, porque quando a gente fala dessa geração, desse diverso, eu vou trazer isso para o diverso, é diversidade de ideias também, é diversidade entre áreas, é uma série, tem vários recortes aqui. Então essa é uma iniciativa que a gente tem feito, que tem dado muito certo. Porque por muitos anos ficou sob responsabilidade da liderança pensar a inovação, mudar o ponteiro do negócio. Não, todo mundo é responsável por isso. Então a gente está colocando essas pessoas para protagonizar. Isso é uma frente. Uma segunda frente é como é que a gente cuida, e a gente tem investido muito tempo e energia, do nosso programa de aprendiz. É ali, a gente está contratando gente que, sabe, que tem um modelo mental diferente. Como é que a gente cuida? Então, assim, ele está ali, ele está na área, ele é uma cota, né? Vamos lá, a gente tem que fazer. Então, assim, eu não estou escolhendo, mas eu escolho, a gente como Simpresa escolhe da melhor maneira. Então, a gente vai observar esse processo seletivo, a gente vai colocar vários gestores juntos para definir quem será a nossa próxima, né? Quais serão as pessoas que vão compor a nossa próxima turma de aprendizes. A gente não vai olhar para ela na posição de aprendiz, a gente vai olhar o que a gente vai potencializar nessas pessoas, porque eu estou pensando em mulheres em TI, por exemplo. Eu sou uma empresa de TI, tem muito mais homens que mulheres, então eu vou trazer meninas que não estão cursando TI, mas que queiram. Por quê? Porque se elas tem uma boa entrega, uma boa conexão, passado esse período a gente vai fazer um subsídio de educação para ela fazer uma faculdade de TI, porque a gente não quer, então é intencionalidade. Então essa é uma frente que a gente tem trabalhado muito, né, para potencializar, não é só para mulheres, mas se eu quero mulheres, então eu tenho que ter intenção em ter um percentual maior desse grupo que está entrando,
composto por mulheres. Então, a gente tem feito isso. Quando eu olho para essas meninas, é quem vai para a carreira técnica, ou para esse grupo, quem vai para a carreira administrativa, porque o risco que a gente não pode correr aqui é dar o mesmo remédio para todo mundo, ou a mesma vitamina para todo mundo. A gente precisa entender ali onde essa... E mais do que entender, é influenciar, porque às vezes essas meninas e meninos, aprendizes, nem sabem qual é o próximo passo de carreira que eles querem. Então, a gente está ajudando a construir, não é só para a gente, porque no meio do caminho faz parte do jogo, no meio do caminho perder parte desses. Claro. Mas se eles vão para o mercado, o nosso compromisso é que eles saiam melhores do que eles entraram. Então, tem uma preocupação genuína com os grupos que já estão aqui, né, e que precisam ser criativos, que precisam contribuir. Então, estou falando de duas frentes aqui, mas tem uma intencionalidade com quem está chegando. Então, assim, são dois projetos, tem outros que a gente trabalha, mas acho que esses dois exemplificam o que a gente... E você educa também o antigo líder a ele olhar para esta geração de um lugar potente, como se ele fosse capaz de provocar a inovação que muitas vezes não está lá dentro, né? Que eu acho que esta é a grande resistência de entender quais são os ganhos entre todos os lados, né? Então, me parece que essas práticas vêm provocar já este líder a dizer, olha, vamos olhar lá essa moçada nova que está chegando, porque tem coisa muito boa por trás disso. Isso aí. E, por outro lado, a moçada nova, que é muito engraçado nos estigmas geracionais, como se não tão comprometidas, e eu tenho pessoas que trabalham comigo e quando a gente tem esse encontro de propósito, às vezes são mais comprometidas que as pessoas da minha geração, elas entram num lugar muito mais fértil, né, para conseguir trazer os olhares, os propósitos, os incômodos, tudo aquilo que borbulha nessa nova geração, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Todas elas, de novo, né? Eu tiro essa camada geração e eu trago para essa camada indivíduo, para essa camada das pessoas se sentirem parte do negócio, das pessoas se sentirem ouvidas, das pessoas se sentirem criativas, poderem criar, sabe? Empreender dentro da organização. Então, quando você dá essa, mais do que motivação, quando você dá essa pista para as pessoas de que elas podem, às vezes elas só precisam acreditar que podem. Quando a gente consegue tocar nesse lugar, puxa, a consequência, a carreira, o crescimento, ele vem quase que automaticamente, né? Não cresce todo mundo? Não, a gente sabe disso, né? Sim, não vai crescer todo mundo. Mas, de novo, é o crescer como um indivíduo, porque mesmo que ele escolha não estar conosco, ele sai, né? Ele expandiu. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Muito bom, Dani. Reafirmo, acho que a palavra desta conversa para mim é coragem de viver o conflito dos homens junto com eles, né? E a organização ser este lugar de espaço para trocar. Então, assim, muito bacana. Obrigado a disponibilidade e generosidade de trazer isso para a gente, tá? Imagine. Sou eu quem agradece. Obrigado, Dani. Mantemos conexão. Até breve. Até.